Quero mais uma vez agradecer pela honra e pelo privilégio de estar aqui com vocês e poder compartilhar da palavra de Deus. Que um dia a cidade de São Paulo possa ser alcançada e que um dia eles possam repetir, como nos dias de Elias: só o Senhor é Deus. Isaías capítulo 6, verso 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, estou lendo a revista atualizada, eu, Isaías, quem está dizendo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moviam à voz que clamava, e a casa se encheu da fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Deixa aberto aí, não feche, fecha apenas os olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nos colocamos diante do Senhor essa noite, cônscios da nossa miserabilidade, da nossa pequenez e da nossa dependência do Senhor. Sabemos que agora vamos entrar num terreno perigoso, a sua santidade, Senhor. Ajuda-nos para não brincarmos com tamanha essência manifestada no seu caráter, que é a sua santidade. Despeja da sua graça sobre todo esse salão e enche-nos de temor e tremor, pois o Senhor é 3 vezes santo. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção aqui no que vai ser dito essa noite. Se tem um tema que a igreja evangélica tem que resgatar, se tem um tema que pode causar impacto e trazer um avivamento nas nossas congregações, entre o povo de Deus, esse tema que precisa ser resgatado é a teontologia, o estudo do ser de Deus, theos e ontos, ser e Deus. Você sabe que em muitos anos e alguns séculos atrás, a teologia era chamada a rainha das ciências, a rainha das ciências. E dentro da teologia, dentro desse excelente estudo, que é o estudo de Deus, nós temos a teontologia, que vai estudar a parte que estuda o ser, a pessoa de Deus, os atributos de Deus. E é uma deficiência enorme e absurda da igreja no tocante ao ser de Deus, ao conhecimento do ser de Deus. Muitas pessoas, na verdade, adoram um outro Deus, e não é o Deus da Bíblia, é o Deus que elas fizeram com a sua mente, que fizeram com o seu ventre, e não é o grande eu sou, o grande Yahvé da Bíblia. Só mais um pouquinho de retorno aqui para mim, se puder. Jesus disse para a mulher samaritana: vós adorais quem não conheceis. E talvez muitos de nós adoramos quem não conhecemos. E é por essa razão que ele disse para ela,
quando ela pergunta, vamos adorar nesse monte ou nesse? Ela vai dizer, minha filha, Deus é Espírito. Deus não tem forma. Por isso que a idolatria é uma abominação para Deus, é querer dar forma em uma imagem, aquilo que não tem forma. E você não pode prestar um culto decente a Deus, se não conhecer a Deus. E a igreja brasileira tem uma profunda ignorância do ser de Deus, de quem é Deus. O Deus que nós cremos está mais para um Papai Noel aposentado do que para o grande eu sou. Salmo 50, Deus vai fazer a sua defesa contra Israel, dizendo assim: vocês fizeram essas coisas e eu me calei. Pensavam que eu era como tu? Pensavam que eu era teu igual? Ou seja, vocês pensam que eu sou como vocês? As pessoas não conhecem. Segundo a Reis, Deus diz: meu povo fez para si ídolos, deuses. Precisamos conhecer a Deus e não os ídolos, os deuses que nós fizemos. Como você pode crer? Você não pode ter fé. A fé é nula sem o conhecimento de Deus. Adoração, você não pode adorar a Deus se você dirige a adoração para um ser que você pensa que é Deus. Você não está adorando a Deus. É preciso resgatar urgentemente o estudo do ser de Deus. Igrejas que fazem sermões, séries sobre os atributos de Deus. E parece que nós estamos assim. Lembra de Paulo em Atenas? Ele está olhando ali. Diziam-se que em Atenas era mais fácil achar um Deus do que um homem. Tinha mais deuses do que pessoas. Paulo chega lá então: cidadãos atenienses, vejo que sois um tanto supersticiosos, pois andando por vossos locais de culto, achei um altar com o título: ao Deus desconhecido. Este que vocês adoram sem conhecer é o que eu vos anuncio. E eu temo que estejamos assim. Então é necessário urgentemente um estudo dos atributos de Deus. Era um dos temas mais frequentes há 200, 300 anos atrás. Vai ver o tema dos puritanos, Jonathan Edwards, desses homens, o estudo do ser de Deus. E nós precisamos disso, o estudo dos atributos. O que são atributos? Características que Deus arroga para si, as qualidades de Deus, as características do ser, do caráter de Deus: onipotência, onisciência, onipresença. Você tem duas categorias de atributos de Deus: atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. O que é atributos comunicáveis? Características que Deus tem e comunica com o seu povo: santidade, bondade, justiça, amor. Atributos que Deus tem e comunica. Nós também temos atributos incomunicáveis, são atributos que só Deus tem: onipotência, onisciência, onipresença. Só Deus tem, ninguém mais tem. Mas essa noite eu escolhi o maior atributo de Deus, o atributo mais proeminente do seu ser: a santidade de Deus. E é sobre este atributo que eu vou dizer, o atributo que mais expressa o seu caráter, a sua natureza, a santidade de Deus. O antigo puritano diz que a santidade não é um atributo de Deus, a santidade é o atributo de Deus. A santidade de Deus não significa que Deus possui santidade. Significa que a própria essência do ser de Deus é santa. Deus teria que deixar de ser Deus se Ele não fosse santo. Ele é totalmente santo. O que significa ser santo? O que significa a santidade de Deus? Essa palavra vem do hebraico kadosh, que possui dois sentidos: cortado e separado do uso comum, e colocado à parte. E ser santo significa transcendente, estar acima,
incomparável da criação. Então, primeiro, santidade significa cortado e separado, colocado à parte. Primeiro, a santidade de Deus compreende a pureza moral de Deus, cortado e separado, e a distinção de Deus, transcendente, acima do normal. Primeiro, então, a pureza de Deus. O que significa ser santo? Santidade fala da pureza de Deus, fala da impecabilidade de Deus. Deus não peca, Deus não pode pecar, Deus é puro, completamente puro, não há uma ruga no caráter de Deus, uma partícula de mal no ser de Deus. Deus não peca, nunca pecou, jamais pecará. Deus é completamente puro, todo o seu ser é construído em pureza, formado em pureza, não há qualquer mancha no ser de Deus. Isso é a santidade, a separação de Deus. Abacuque 1,13 diz que tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. 1 João 1,5 diz que Deus é luz e nele não há trevas algumas. Deus é luz, é puro, totalmente puro. Jó diz assim, que nem os céus dos céus, e nem os seus anjos são puros aos teus olhos. Sabe, veja só, Deus, Ele estabeleceu um lugar para habitar, é a tal da chamada eternidade, onde anjos, onde a perfeição, e o clímax da perfeição está estabelecido. A Bíblia diz que nem neste lugar, nem esse lugar, que não é aqui nessa área caída, nem os céus dos céus podem conter a santidade dele, nem os anjos são puros aos seus olhos. Santidade de Deus é algo tão incrível, que quando Adão peca, ele expulsa Adão e Eva do Éden. Quantos pecados bastaram para Deus expulsar Adão e Eva do Éden? Um só pecado, por causa da pureza do ser de Deus. É impossível encontrar falha ou detrito em Deus, é impossível que Deus peque. A pureza. A pureza também fala da separação. Deus é separado de tudo aquilo que é contrário à sua natureza. E o que é contrário à sua natureza? O pecado, os homens. Então Deus é separado de toda a pecaminosidade do cosmos, da humanidade. Ele não pode tolerar, compactuar, não pode estar presente em hipótese alguma. Deus é santo, Ele é completamente santo. Eu vou dizer uma coisa para você, esse atributo aqui transformou minha vida. Eu vou te dizer agora, o meu coração está batendo e me deu bambeza nas pernas. Eu fiz uma série em nossa igreja, dos atributos de Deus. Eu estudei 12 horas por dia cada atributo. Onipotência, onisciência, incrível, maravilhoso. Quando eu estudei esse, eu comecei a ter ideia onde eu estava entrando. Começou a formigar minhas pernas, eu perdi a respiração. Levantei da cadeira, fui andar no salão da igreja, estava lá sozinho. Como se eu ouvisse um sussurro assim: cuidado. Você agora entrou numa zona perigosa. Pode achar o que você quiser. O dia que eu preguei essa mensagem a primeira vez, e eu estava discorrendo ela e andando pelo palco, eu falei: meu Deus, o Senhor vai me matar aqui. Eu não tenho cabimento, eu não tenho condição de abordar
um atributo tão tremendo como esse, sendo tão corrupto e tão pecaminoso como eu sou. Então eu entendi que a gente tem que ter temor, reverência, respeito. Eu vou dizer uma coisa, a partir de hoje você nunca mais vai esquecer. Todas as vezes que você pegar neste livro para ler, todas as vezes que você dobrar os seus joelhos para orar, todas as vezes que você subir num palco, púlpito, altar, dê o nome que você quiser, todas as vezes que subir para pregar, todas as vezes que pegar o microfone para cantar, todas as vezes que você pensar nele, se dirigir a ele, tenha em mente isso: Deus é santo. Você está falando com alguém santo, pregando diante de alguém santo, cantando para alguém santo, puro, impecável, separado e distinto de tudo e de todos. Deus é santo. Nunca mais se esqueça disso. Nunca mais se esqueça disso. Primeiro, santidade fala da pureza, da impecabilidade de Deus. Segundo, fala da transcendência de Deus. A palavra transcendência, transcender vem do latim transcendere, transcendere, que significa sobre, escalar, ir além, voar alto, exceder. O que significa? Deus, como Criador, Ele está acima de toda a sua criação. O que significa? Na categoria Deus, só existe Ele. Ele é incomparável, insofismável, insubstituível, inatingível, inalcançável. É distinto de tudo, nada se compara a Deus. Se você pegar o serafim mais majestoso e belo que Ele já fez, perto de Deus, ele não é nada mais que um micróbio dentro de um esgoto de bueiro. Nada. Deus está acima de qualquer coisa criada. Na categoria de Deus, não há o que pode ser comparado. Não há anjo, querubim, arcanjo, não há nada no cosmos. Ele na sua categoria é único. Único, absolutamente distinto, invulgar. Nada se compara à sua beleza. Isso é a santidade de Deus. A distinção entre Deus e o restante de toda a criação não é meramente quantitativa. O mesmo, porém maior. Ele não é distinto quantitativamente da sua criação. Ou seja, ele é parecido, só que é maior. Não, Deus é distinto qualitativamente. É maior e em qualidade é diferente de qualquer coisa. Ser santo significa que Deus é incomum, invulgar, inigualável, distinto de tudo que existe. Mesmo as criaturas mais perfeitas não podem ser comparadas a Ele em poder, perfeição, pureza ou qualquer outra qualidade. Ser santo significa que Deus é moralmente perfeito. Perfeito, completamente Ele não tem falha, Ele não se equivoca, Ele não erra, não há desvio no seu caráter, não há mancha, não há equívoco, não, nada que procede de Deus há algum resquício de imperfeição. Deus é completamente, intensamente perfeito. Isso é ser santo. Que mais? O nome de Deus também é santo. Tome muito cuidado com isso que você vai ouvir agora, com o nome de Deus. Para a teologia judaica, o nome tinha muita relevância, não é como na cultura ocidental, porque o nome estava intrinsecamente ligado à pessoa. O nome de Deus é santo. Salmo 111, verso 9. Santo e tremendo é o seu nome. O nome de Deus é santo. Por que fala do nome?
e diz que Ele é santo? Porque o nome está ligado à pessoa. Quando está dizendo o nome, está se dizendo da própria pessoa. O nome reporta para a pessoa. O nome está intrinsecamente ligado à pessoa. Então quando diz que o nome de Deus é santo, o nome carrega aquele que o representa. Por isso Mateus 6,9: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O que Jesus estava ensinando a orar? Gente, ora para o nome de Deus ser mais santo, porque está meio fraquinho. Então, Senhor Deus, santifica esse nome, Deus, santifica. Não é isso. O que Jesus está ensinando é assim: zelem pela santidade de Deus, que está concentrada no seu nome. É isso que Ele está dizendo. Zelem pela santidade de Deus, zelem pelo nome santo de Deus. A santidade de Deus será conhecida na terra através do temor do povo dele. Santificado seja o teu nome. Zelem, ajam de tal maneira que a vossa conduta aponte para a santidade dele. Uma igreja santa aponta para um Deus santo. Essa é a ideia. Zelem por essa santidade. Você vai ter uma noção maior disso agora, do nome de Deus, no texto que nós abrimos. Eu espero que esteja aberto, Isaías 6. Isaías 6, por exemplo. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. No verso 1, você pode notar que a palavra Senhor está com S maiúsculo e as demais letras minúsculas. Olha lá: no ano da morte de rei Uzias, eu vi o Senhor. O S maiúsculo e o E minúsculo, o N minúsculo, H minúsculo, O minúsculo e o R minúsculo. Mas no verso 3, a palavra Senhor está com S maiúsculo, E maiúsculo, N maiúsculo, H maiúsculo, O maiúsculo e R maiúsculo. Por que será? Isso tem uma razão. Presta atenção, isso tem uma razão de ser. É que a palavra Senhor, para o verso 1, em hebraico, é Adonai, S maiúsculo, restante minúsculo. A palavra Senhor, para o verso 3, que está tudo maiúsculo, não é Adonai, é Yahweh, Yahvé. Ok? É Yahvé. O mesmo nome que ele deu a Moisés no Monte Sinai. Eu sou. Entendeu? Por que ele usa Yahvé no eu sou? Ele usa Yahvé no verso 3. O verso 1 está Adonai como Deus Criador. O verso 3 está Yahvé por causa da pronúncia seguinte, anterior: santo, santo, santo. Significa que Yahvé é o nome santo que Deus deu e se revelou a Moisés no Monte Sinai. Eu sou. E esse nome era tão santo que o judeu ortodoxo não pronuncia esse nome, com medo de quebrar o terceiro mandamento do decálogo: não tomarás o nome de Deus em vão. O judeu ortodoxo tem tanto temor desse nome, e tanto medo de quebrar o terceiro mandamento, que quando ele vai falar Deus, ele não fala Yahvé, ele fala Adonai. E você fazendo piada com o nome de Deus. Por isso Êxodo 27 diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar seu nome vão. Eu não estou dizendo que o judeu ortodoxo tem razão, a gente não precisa chegar nesse extremo, mas eu estou dizendo como ele coloca temor, gravidade. Não tomarás o nome de Deus. Mas por que eu não posso tomar o nome de Deus em vão? Porque o nome de Deus, Senhor, Yahvé, é o eu sou, o nome santo que ele deu, que ele se manifestou a Moisés
no Sinai. O que significa isso? Que o nome de Deus não pode ser pronunciado de forma imprópria, de forma frívola, ociosa. Deve-se haver respeito e zelo ao se pronunciar o nome de Deus. Ou seja, o nome de Deus não pode, veja só, não está dizendo só da pronúncia, da verbalização, da emissão do sinal sonoro. Significa que o nome de Deus, quando você o cita, ele está associado ao ambiente, à razão e às questões que eles foram, que ele foi mencionado. Você não pode estar numa roda de escarnecedores, no recreio da faculdade, e pronunciar o nome de Deus, porque você submete a Deus aquele momento carnal. Você não associa Deus e o seu nome daquela roda de escarnecedores. Você não faz piadas. Quantas piadas evangélicas tem? Você reduz o Criador à forma da criatura. Você rebaixa, porque não é só a verbalização. Significa que ao citar Deus, Deus se encaixa naquela piada, se encaixa naquele pensamento vil, se encaixa naquela roda de escarnecedores. É um nome que deve ser temido, pois está intrinsecamente ligado à sua pessoa. E por que eu não posso pronunciar? Porque santo e tremendo é o seu nome. Eu conheci uma igreja, as igrejas que o Paul Washer plantou no Peru. Fui lá, eu conheci essas igrejas. A igreja de Barranco é a primeira igreja, a igreja mais velha. E eu lembro que um pastor, eles estavam pregando lá, um pastor estava pregando, e por um descuido, o pastor fez uma piada no púlpito com o nome de Deus. Os pastores missionários que estavam lá, tudo bem. Terminou o culto, o pastor desceu, esses pastores se levantaram: pastor, eu quero chamar você ao arrependimento, porque o Senhor tomou o nome de Deus em vão. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu falei: uau, que isso? Então eu comecei a entender e imaginar que o nome de Deus não pode brincar. Você quer ver uma base bíblica poderosa para isso? Eclesiastes 5:2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Esse versículo quer dizer: se prepare ao abrir sua boca diante de Deus, leve em conta que Ele é santo. Música secular. Alguns anos atrás, um cantor blasfemo, Armandinho, compôs uma música: quando Deus me desenhou, Ele estava namorando. Lembra disso? Passando para milhares de jovens o quê? A ideia que Deus namora, que Deus é uma adolescente, que Deus é carnal, põe boné para trás, muito louco. Ou seja, é um escarnecedor, envolvendo Deus na sua profana música. Xuxa, quando se referia a Deus, dizia: o cara lá de cima, passando uma ideia irreverente, mundana, ímpia de Deus a milhões de crianças. Agora sabe o que é o pior, pastor Ival? Os cantores gospel estão fazendo a mesma coisa. Olha para mim, parecia aquele grupo do Cacete e Planeta. Liga para mim. Quando eles submetem a Deus a essa orgia, que são esses shows gospel, que usam o nome de Jesus para cobrar gordos cachês, e fazer multidões celebrarem a carne, e não o Deus da Bíblia. Blasfêmia!
contra o nome santo de Deus. Eles não têm respeito à santidade, se vestem como demônios e levam uma multidão de jovens a uma êxtase carnal e não se reverenciar o grande santo eu sou. Souvenirs com o nome de Deus. Você vê pulseirinhas de Jesus, boné com Jesus, adesivos com Jesus, o nome de Deus sendo comercializado, pirateado, vulgarizado como uma coisa barata. Meu Deus do céu, o que é isso? Nome de Deus virou, meu irmão, objeto, virou marca de souvenir. Tirinhas, correias, pulseiras, ali como se fosse uma marca de escova de dente, de um perfume de Avon, e está ali o grande, santo, imaculado nome de Deus, reduzido a barracas de camelôs. Isaías 57:15, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. O nome de Deus é santo. Você vai pensar duas vezes, depois dessa noite, vai pensar duas vezes, antes de pronunciar esse nome, de maneira indevida, frívola. E quando fala não tomarás o nome de Deus em vão, teria que ter outra pregação para isso. Não está ligado só a verbalizar. A palavra tomar quer dizer carregar. Não carreguem o nome de Deus em vão. Como? A vossa conduta, por serem cristãos, refletem o nome de Deus. Tomar o nome de Deus em vão é dizer ser crente, portar o nome dele e viver uma vida devassa. Está tomando o nome dele em vão. Você quer ver mais sobre a santidade de Deus? Talvez esse é o capítulo que mais expressa isso. Isaías 6, a visão dos serafins. Esse texto nos dará uma demonstração, talvez a mais excelsa, sobre a santidade de Deus. Há poucas passagens em que a Bíblia fala dos serafins, mas presta atenção, quem são os serafins? Eu tenho para mim que eles são as criaturas mais majestosas, mais bonitas, mais sublimes, mais graciosas que existem. São os serafins. Mas por quê? Dado a proximidade que eles têm do trono de Deus. Não existe outra criatura que a Bíblia relata que fica tão próximo. A Bíblia diz que eles ficam próximos da glória, do trono. Eles assistem diretamente o trono de Deus. Ninguém tem permissão para estar tão perto, ministrando ante ao trono de Deus, como os serafins. Eles são os seres mais majestosos. Porém, eles estão diante de um Deus que emana santidade. Para que eles estejam lá, acontecem algumas coisas. A Bíblia diz que eles têm 6 asas. Com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés e com 2 voam. Os serafins, para estarem diante da glória de Deus e não serem mortos, desintegrados, a Bíblia diz que eles cobrem o rosto, porque a radiação de santidade que sai daquele trono, a beleza que está ali é tão gloriosa, tão absoluta, que eles não podem olhar, senão eles morrem. Então eles cobrem o rosto. É impossível estar naquele lugar, é impossível ver. A glória dali, a santidade é tão excelsa, que se eles olharem, eles se desintegram. Então eles cobrem, eles não podem ver. A Bíblia diz que eles também cobrem os pés. O que significa? O lugar que aquele trono está estabelecido, entronizado, é tão santo, é tão puro, pastor Erival, que não pode sequer ser pisado. Eles cobrem os pés. Eles cobrem os pés. Agora você entende Êxodo 34, a sarça ardendo, Moisés entrando.
Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que pisas é santa. Irmão, é santo. Tema esse atributo, a santidade. Esta é a reação dos serafins quando estão diante de Deus: vergonha, tremor e temor. Agora, o que é mais admirável nessa passagem não é tanto a postura dos serafins, mas é a mensagem que eles transmitem. A única coisa que eles conseguem pronunciar diante de tamanho fulgor é o chamado triságio angelical, a tripla repetição. Eles estão lá diante de Deus e clamam: santo, santo, santo. Isso não está aqui em vão. Presta atenção. Quando a cultura ocidental quer enfatizar a palavra escrita, uma palavra escrita, faz o quê? Coloca colchetes, coloca aspas, põe negrito, tudo maiúsculo. Com os hebreus, na língua hebraica não é assim. Quando se quer dar ênfase em algo, repete. Repete. Por isso que você vê o Jesus: em verdade vos digo. É algo importante, dá ênfase. Agora, a santidade de Deus é o único atributo elevado ao terceiro grau de repetição. Você não vê na Bíblia: Deus é amor, amor, amor. Deus é bom, bom, bom. Deus é justo, justo, justo. Mas a santidade, você vê Deus repetindo 3 vezes: santo, santo, santo. 3 vezes santo. O que os anjos querem dizer aqui? Que Deus é intensamente santo, completamente santo, possuído de santidade. A santidade é uma dimensão de Deus que consome a sua própria essência. Veja mais, a Bíblia diz, verso 4, que a base do limiar se movia, a voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Pastor Erival, quando os anjos começaram a clamar: santo, 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 na visão de Isaías, até os batentes daquele palácio tremeram, até objetos inanimados responderam a tamanha glória. E é inacreditável que alguns cristãos, diante de tal declaração, se mantenham neutros, irreverentes. Até os umbrais se mexeram, até demônios creem e estremecem. Que postura você tem quando está diante da presença de um Deus santo? Me diga. Ele é 3 vezes santo. A presença de Deus e a santidade. Eu já vi muitas pessoas dizer: a presença, vem com a presença esteve aqui. Tem gente que conta: eu tive 5 encontros com Deus. Uai, não morreu no primeiro? Esses apóstolos têm encontro com Deus todo dia. Eles vão no Starbucks Coffee e chega atrasado, deixa Deus esperando ainda, e não paga a conta ainda não. A presença de Deus, ela está aqui, ela veio aqui. Pastor, a presença de Deus, a glória de Deus foi lá no meu banho, que estava tomando banho. Querido, não ficava nenhum azulejo. Eu vi Deus, deve ter visto mesmo. Camisa de força, cadê? Eu vi Deus. E viu que hora? Eu estava abrindo uma lata de Pepsi, comendo um Elma Chips, e vi ele. Aí continuou comendo e bebendo a Guaraná? Então você viu outra coisa. Meu irmão, Daniel capítulo 10, verso 4 e 9 diz assim, olhe para cá. O que é a presença de um Deus santo? Quando completaram as semanas, eu, Daniel, estive triste, manjar desejável não comi. Então estava eu na borda do rio Dequel, e vi ele, vestido como ouro fino de Ufaz,
e coberto de azul de turquesa. Os seus cabelos eram brancos como a neve, seus pés como de bronze polido, seus olhos como chamas de fogo, o seu rosto como um relâmpago, e a voz da sua boca como voz de multidão, ou de trovão, ou de muitas águas. Eu, Daniel, quando tive aquela visão, transmudou-se o meu semblante em desmaio, e caí sobre os meus pés. João vai ter a mesma visão em Pátmos, e vai dizer: quando vi aquela visão, caí como morto. Essa é a reação do homem quando ele se depara com a santidade de Deus. Eles desmaiaram. Pedro, quando Jesus chama ele no barco: vem Pedro, te farei pescador de homens. Pedro: tem misericórdia de mim, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Deus é santo. O ministério e a santidade de Deus. Ai, ministros, eu não queria que tivesse esse tema, mas tem. O ministério e a santidade de Deus. Levítico 10, 1 e 3 diz assim: escute isso aqui. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um do seu incenso, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Deus matou Uzá, Nadab e Abiú, 2 ministros de louvor. Agora olha a resposta de Moisés a Arão. Isto é o que o Senhor falou, dizendo: mostrarei minha santidade através daqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Sabe o que Deus estava mostrando? Sabe por que Deus matou Nadab e Abiú? O historiador Flávio Joséfo diz que eles estavam bêbados nessa hora. Eles pegaram ervas estranhas e bêbados, subiram no lugar que não era deles, era ofício do pai, e ofereceram fogo estranho. Deus os matou. Porque Deus os matou? Foram ministrar de maneira despreparada, e a santidade de Deus não suporta sacrifício imundo. Aí então ele diz aquela frase: serei santificado diante daquele que chegar até mim. Sabe o que quer dizer? Moisés, Arão, minha santidade será conhecida através dos ministros, pela reverência que eles têm, pela santidade que eles têm. Serei santificado entre o meu povo através daqueles que se chegarem em mim. O zelo que eles mostrarem, o temor e a reverência, mostrarão a meu povo minha santidade. Querido, como é que você tem coragem de pregar de qualquer jeito, de cantar de qualquer jeito, de ministrar de qualquer jeito? Não ofereça fogo estranho diante do Senhor. Deus os matou. E Uzá, quantos se lembram? 1 Crônicas 13, 7 e 10. Davi queria trazer a arca, estava em Querite Jarim. Os filisteus tinham tomado na época de Saul. Davi: vou trazer a arca. A Bíblia diz que faz aquela festa, aquele carnaval, Davi todo alegre, e vai trazer a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, ficava no Santo dos Santos, lembra? Trazendo num carro de bois, 2 guias estavam guiando o carro de bois, Uzá e Aiô. De repente, num trajeto lindo, os bois tropeçam, e a arca vai cair da carroça no chão. Uzá, percebendo, corre e segura a arca. Quando ele toca na arca, Deus o mata, o fulmina ali. Por quê, meu irmão? Porque Deus é santo, ele não poderia ter tocado. Uzá julgou que a mão dele era menos impura que o chão, que a arca ia cair. Deus o matou. Não faça a obra do jeito que você quer. Mas eu fiquei com dó da arca, eu quis ajudar, eu tive boa intenção. Boa intenção não é suficiente, porque Deus é santo.
Agora eu vou terminar com a reação do homem diante da santidade de Deus. Vamos ver Isaías 6:5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías era um profeta, você sabe disso, ele é um arauto de Deus, e os arautos proclamavam oráculos de Deus. Esses oráculos profetizavam 2 tipos de mensagem: bênção e maldição, ok? Isaías sabe disso. Aqui Isaías fala um ai. O ai era um oráculo de maldição, uma profecia de maldição. Isaías, presta atenção, ao se deparar com a santidade de Deus, a reação do homem diante da santidade de Deus, ele pronuncia um oráculo de maldição para si mesmo. Ele diz: ai de mim, eu estou perdido. A carne humana, a natureza humana não pode suportar a santidade de Deus. Eu estou perdido. A palavra no hebraico, pastor Ival, quer dizer desfeito, desintegrado, o contrário de íntegro. Quando Isaías se deparou com a santidade de Deus, ele se desintegrou moralmente, pois não estava preparado para contemplar a santidade de Deus. Porque isso ocorreu? Porque os meus olhos viram o Rei, ele é santo. Ele disse: sou um homem de lábios impuros. Convicção do pecado. A convicção do pecado ocorreu ao contemplar a santidade de Deus. Você nunca vai saber quem é. Você quer ter convicção do pecado? Você quer vencer esse pecado maldito e saber quem você é? Você nunca conhecerá a própria depravação do coração. Nunca verá o seu pecado, se primeiro você não conhecer quem Deus é, sua santidade. Isaías estava tranquilo até aquele momento, mas quando viu a santidade, disse: ai de mim, eu estou perdido. Fim. Porque somos uma geração triunfalista, arrogante, autossuficiente, porque não conhecemos nossa miserabilidade, porque não conhecemos a santidade de Deus. Por essa razão não conseguimos ver a grandeza do Evangelho. Está vendo por que o Evangelho não tem graça? O Paul Washer prega, e o povo: mas cadê a bênção? Cadê a bênção? Oh, mas cadê a bênção? O Evangelho é a bênção. Não consegue ver, por quê? A grandeza do Evangelho, porque nós não podemos ver o estado miserável que estamos, e nem saber do que fomos salvos, nem reconhecer a nossa perdição. Mas quando nos deparamos com a santidade de Deus, notamos a nossa miserabilidade e a nossa total perdição. Então corremos para o Evangelho da graça e da glória de Deus, clamando por misericórdia e perdão. Então o sacrifício de Cristo tem significado. Que Deus tire toda a dependência de nós, que possamos nos dobrar e prostrar diante de sua santidade. Esse é o propósito de revelar sua santidade. Quantos creem nisso? Diz amém. Amém. Deus é santo, meu irmão. Ele é santo, e Ele quer adorar pelo que Ele é, e não pelo que você acha que Ele é. Lembre-se mais uma vez: todas as vezes que ir até Deus, todas as vezes que você orar, jejuar, votar algo, ir a um culto, mencionar o nome dEle, tenha em mente: Ele é puro, Ele é santo. E eu vou terminar com essa frase. Se você não entendeu a santidade de Deus até agora, você vai entender com essa frase. A santidade de Deus é algo tão tremendo, é algo tão incompreensível, é tão intenso, que por causa dela Ele teve que matar o próprio Filho. O Filho unigênito, o Filho quem Ele amava, o único Filho. A santidade é
tão intensa que ela demanda que Ele puna todo transgressor. Na cruz, Ele leva o nosso pecado e se faz transgressor. E Ele então despeja, descarrega a violenta ira sobre o Filho. Por causa da santidade. Ela é inegociável. Deus é santo. Fecha os olhos, vamos orar. Pai, Senhor, não deixe essa palavra sair do nosso coração nunca mais. O Senhor é digno de nada menos do que isso. 3 vezes santo. Ensina-nos a te temer e tremer, reverenciar, exaltar esse nome, como nunca fizemos antes. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Eu trouxe alguns livros, vou estar aqui embaixo no final. Quem quiser, estarei ali assinando para você. Deus abençoe.